Agora, o Evangelho também tem que ser pregado dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que não é convertido. Tem muita gente com o nome de cristão que não é cristão. E de vez em quando a gente fica surpreso quando Deus se manifesta e aparece alguém que com o nome de cristão, vestido como cristão, dizendo que é cristão e de repente está endemoniado. Estava vivendo em pecado. Estava enganando a todo mundo. De vez em quando se encontra dentro da igreja pessoas que estão vivendo em prostituição. Pessoas que estão vivendo em pecados terríveis, abomináveis diante de Deus. Mas estão lá dentro. Com a máscara de crente, de cristão. Então o Evangelho precisa ser pregado dentro da igreja também. É preciso que haja conversão, arrependimento de pecado, mudança de vida. E isso só é possível quando a presença de Deus é manifestada dentro da igreja. E o pecado, então, é revelado. Quando o oculto começa a aparecer. Quando a santificação é exigida. Quando a presença do Espírito Santo é poderosa em nosso meio. E se não houver a pregação, se não houver profecia, o povo se corrompe. É preciso haver revelação. É preciso haver maior intimidade com Deus. E é preciso que Deus se manifeste em nossos cultos, em nossas reuniões, não só dentro da igreja, mas também fora, em toda parte. Deus precisa se manifestar, porque Deus está conosco, Ele está vivo. E Ele se manifesta poderosamente. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, libertando. Jesus continua pregando o Evangelho. Jesus continua curando enfermos, expulsando demônios, fazendo milagres, maravilhas. Tudo isso através de nós, porque o Espírito Santo, Deus mesmo, mora em nós. E devemos crer nisso e praticar isso. Nós falamos tanto da palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de conferir com a Bíblia o que estamos falando, ensinando. Gostamos tanto de falar isso. Mas a Bíblia ensina que o Evangelho é pregado com sinais, prodígios, maravilhas. E por que você que diz que ensina a palavra de Deus, que acredita na Bíblia, que segue a Bíblia, que vive de acordo com a Bíblia, como é que Deus não se manifesta através de você? Como é que você não ora pelas pessoas serem curadas, batizadas com o Espírito Santo, libertadas? Por que Deus não se manifesta na sua vida se você vive de acordo com a Bíblia? A Bíblia ensina isso. Os apóstolos andavam por toda parte, aconteciam milagres, maravilhas, pessoas eram libertas, curadas, batizadas com o Espírito Santo. E por que você, ministro da palavra de Deus, você que diz que ensina essa palavra, que vive de acordo com a Bíblia, que ensina a Bíblia, por que você não vive de acordo com a Bíblia? Por que você não acredita nessa Bíblia? Então, temos que praticar aquilo que ensinamos. Devemos viver aquilo que ensinamos. Vamos deixar de hipocrisia e vamos viver a palavra de Deus, a Bíblia. Como você congrega numa igreja pentecostal e você não é pentecostal? Como você ensina que Jesus cura, mas não ora para ninguém ser curado? Não impõe a mão sobre ninguém para ser curado? Como você prega que Jesus batiza com o Espírito Santo e você não impõe a mão sobre ninguém para ser batizado com o Espírito Santo? Como você prega que Jesus liberta, mas você não expulsa nunca um demônio? Como você prega que Jesus faz milagres, mas você nunca ministra? Então viva aquilo que você prega. Creia que Deus está em nós, que Deus faz milagres, maravilhas. Professor de escola bíblica dominical, é hora de você praticar aquilo que ensina. É hora de você acreditar no Deus que você prega, que você ensina sobre Ele, que você fala sobre Ele. É hora de cada professor aprender que a Bíblia ensina que você
professor da escola bíblica dominical, tem a autoridade espiritual, que você ensina a palavra de Deus, um Deus vivo, poderoso, que se manifesta. É preciso que você, professor da escola bíblica dominical, ore pelos seus alunos. É preciso que você imponha a mão sobre os seus alunos. Você é um ensinador, é um ministro na casa de Deus. Tanto você homem como você mulher, professor de escola bíblica dominical, você está estudando a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia que você tem uma autoridade para orar pelas pessoas e que Deus manifesta-se através desta oração, desta fé. Então exerça a fé. Vamos ver aí o nosso questionário, para nós passarmos aí para cada ponto, cada tópico da nossa lição. E começamos aí então com um texto áureo para completar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com 2 de Crônicas 7,14. Então já comentamos aí sobre o texto áureo. A nossa verdade prática diz, que é aí a nossa pergunta 2, para completar. A palavra de Deus não é para ser proclamada apenas aos incrédulos. Ela tem de ser ouvida e incondicionalmente acatada por aqueles que se chamam pelo nome de Deus. Então essa palavra é pregada tanto aos descrentes como aos crentes. E ela deve ser ouvida e acatada, não é só ouvida, mas acatada quer dizer recebida para ser praticada. Então deve causar uma mudança de vida. Depois vamos ver aí, dentro da introdução, a pergunta número 3, que diz: por que achavam os judeus que nenhum mal os alcançaria apesar de seus pecados? Então, pelo fato de estar na casa de Deus entre eles. Veja bem, eles diziam: não, tem aqui um templo bonito, construído por Salomão, e a casa do Senhor está entre nós. Se a casa de Deus está entre nós, quer dizer que Deus está. Porque onde a arca estava, Deus estava. Assim o templo está aqui, então Deus está aqui. Deus não vai permitir que nós sejamos aí todos mortos, destruídos, porque a casa é dele. E ele mora nessa casa. Então eles pensavam assim. Se orgulhavam daquela casa, daquele templo. Tem muita gente vivendo assim hoje, se orgulhando de um grande templo, achando que porque tem um grande templo também não vai perder seu lugar nunca, nunca vai deixar de ser grande, nunca vai deixar de ser poderoso, vai ser sempre rico. Tem muita gente confiando também em templo, em casa, morada, e isso não vai para o céu não. Casa não vai para o céu, templo não vai para o céu, pedra não vai para o céu. Então temos que parar de confiar no local, na casa, e confiar no Deus que é dono da casa, no Deus que quer ser adorado nessa casa. Temos que colocar a nossa vida diante desse Deus. Vejam bem que a arca também, que significava a presença de Deus, os filhos de Eli, que eram filhos de Belial, eram pessoas terríveis, que roubavam as coisas de Deus, que viviam em prostituição, eram filhos de sacerdote, mas viviam dessa maneira. E eles também achavam: vamos pegar a arca, vamos para a guerra, e vamos pegar a arca, Deus vai com a gente já ganhou a guerra já. Tinham coragem até de pegar na arca. Imagine. E assim tem muito filho de sacerdote desse jeito, achando que porque o pai é sacerdote, ele também pode ser, pegando as coisas santas de Deus, roubando a casa de Deus, usando as coisas indiscriminadamente, as coisas de Deus.
filhos que andam em prostituição, em vícios, em enganos, em roubos, em coisas terríveis. E acham que podem pegar na arca, que podem participar, que podem dizer que são cristãos. E não sabem que são coisas santas, consagradas a Deus. Não sabem